Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege, e Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal e protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A primeira coisa que eu quero compartilhar é que Salmo 121 é um salmo de peregrinação. Davi está indo em direção a Jerusalém, e ao longo da jornada dele, ele está compondo um salmo que fala a respeito da proteção de Deus no meio do caminho. Como que esse salmo se aplica na minha história? Olha para mim, irmão. Você não está indo para Jerusalém essa semana, você não está numa peregrinação nesse mês, mas esse salmo, ele aponta sobre realidades de Deus sobre toda a nossa jornada de fé. Quando a gente entende que do dia que a gente nasce até o nosso último sopro, a gente está numa jornada, a gente entende que esse salmo é um salmo que precisa nos acompanhar durante a nossa trajetória. Existem aqui realidades, princípios, chaves, liberações, garantias, promessas que vão te ajudar no dia mal, que vão te sustentar na tua jornada, que vão te guiar no meio das tuas lutas, que vão te proteger em meio a algumas retaliações. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Então eu vou pegando versículo a versículo em 30 minutos. Eu queria te convidar a não se desconectar. Eu vou ter que pregar na velocidade 2 do WhatsApp, mas vai ficar tudo bem. Você está comigo? Diga amém. Os primeiros 2 versículos eles falam o seguinte: elevo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, no meio da trajetória para Jerusalém, no alto dos montes, era comum as pessoas construírem, edificarem imagens de outros deuses e colocarem no alto dos montes, para que durante essa travessia, quando os peregrinos passassem por ali, alguns morrendo de sede, outros sendo saqueados, alguns cansados, pensando em desistir, desanimados, e ao longo dessa jornada, quando eles olhassem para cima, eles poderiam escolher um desses deuses para que fizessem as suas preces e para que clamassem por socorro. O primeiro princípio que esse salmo estabelece é que quando Davi procura em Deus um socorro, não é por falta de opção. Ele tinha outras opções, mas ele decidiu ancorar toda a sua expectativa em um nome, em uma pessoa, em um Deus. A gente pega a cultura da época, era comum muitos deuses pagãos, as pessoas procuravam qualquer coisa natural para colocar a sua expectativa sobrenatural. A gente vê, por exemplo, Moisés, ele está subindo para ter um tempo com Deus, e quando ele desce do monte, os homens pegaram ouros que tinham e confeccionaram para si um Deus, segundo a imagem de um boi, de um touro. Em alguns momentos usavam ovelhas como Deus, usavam animais como deuses. Mas para a gente é muito gritante a ideia de alguém pegar um animal e ancorar toda a sua expectativa em algo natural. Mas é exatamente isso que a gente tem feito muitas vezes. Alguém faz uma promessa, um homem, um político, um empresário, alguém nos promete algo, um contrato, um negócio, um amigo, e a gente ancora toda a nossa expectativa sobrenatural em algo natural. Colocamos a âncora da nossa alma em algo que é volúvel, flexível, líquido. Billy Graham, ele dizia que a causa da nossa ansiedade muitas vezes é colocarmos a nossa expectativa em qualquer coisa menor do que Deus. Se a tua expectativa está num contrato, o contrato vai consumir você até que seja assinado, depois ele te consome até que seja pago, e depois o próximo contrato vai te consumir até que venha o próximo. Se uma expectativa na promessa de alguém, numa porta, em algo que alguém te prometeu é o que te consome, você vai viver ansioso. Mas o salmista, ele está dizendo: entre todas as opções de socorro, eu elevo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? E ele afirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em outra passagem, a Bíblia fala algo que eu amo. Ele diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Então o primeiro princípio que esse salmo estabelece é que quando você olhar
pro alto dos montes, muitas opções de socorro vão se apresentar. Mas você precisa lembrar para a tua alma que o teu socorro vem de uma pessoa. Se chama Jesus, autor e consumador da nossa fé. Levante suas mãos. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é a fonte, Ele é a provisão, Ele é a esperança, Ele é o libertador, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Ele estava no princípio, fez todas as coisas com Deus. Ele estava quando você foi gerado, te conhece pelo nome. Ele estava na cruz do Calvário, Ele se entregou por você. Ele estava no dia em que você reconheceu Ele como Salvador da tua alma. Ele está com você todos os dias, Ele não te abandona. Você não está sozinho, Ele não desistiu de você. Então quando o dia mau chegar, você vai fechar os seus olhos, você vai lembrar de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você não está sozinho. Você pode declarar isso nessa manhã? Diga: eu sei. Diga que Deus é por nós. Quem será contra nós? Versículo 2, o salmista ele afirma: o meu socorro está no Senhor. Mas ele não para por aí. Ele fala algo a respeito da pessoa de Deus, que a gente precisa entender que não é redundância de Davi, mas é um princípio, é uma chave poderosa que esse versículo carrega. Ele diz: o meu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Fala comigo: Deus fez os céus e a terra. Irmão, olha para mim, pega isso aqui. Toda pessoa que cria algo tem autoridade e governo sobre aquilo que criou. Então, Eduardo, quando Steve Jobs fez o iPhone, por exemplo, ele não pegou o primeiro protótipo de iPhone e perguntou para o iPhone o que o iPhone queria ser. O iPhone foi feito com um propósito específico, porque quem o criou, tiozinho, o criou com um propósito. E assim é tudo que é natural. Os carros, as casas, o design pelo qual as coisas são feitas por um propósito específico. E assim também é você. Quando Deus te fez, Ele fez com um propósito. O teu propósito antecede a tua existência. O design que você carrega, a sua característica, a personalidade, a sua zona de graça, os seus talentos, o seu dom, Deus colocou por um propósito. Você fala demais por um propósito. Talvez você é introspectivo, isso tem um propósito também. Você sonha grande demais, sonhadores foram gerados pelo próprio Deus. Você sempre sustenta a visão de alguém que está sonhando, isso faz parte do teu propósito também. Alguns receberam ministérios de ajuda, outros receberam esse chamado para liderar. Alguns são pioneiros, vanguardistas, abrem mercados, estabelecem o que não existem. Outros são aqueles que sustentam a visão de alguém, eles operacionalizam aquilo que alguém está visionando, são executivos. Alguns são construtores, outros são intercessores, outros são ajudadores, outros são cooperadores. A multiforme graça de Deus deu para alguns unção para profetizar, para outros unção para ensinar, para outros para pastorear, para outros para evangelizar. A verdade, irmão, é que tudo que foi criado se submete à direção e o governo de quem o criou. Você está comigo? Diga amém. Então quando Davi ele está declarando que o socorro dele vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele está estabelecendo um princípio. Tudo que é natural vai se mover debaixo da palavra do meu Salvador. Por quê? Porque o Criador manda, a criação obedece. Sabe algo que na criação das gerações antes da nossa era muito comum, e na nossa tem se perdido, mas a gente vai resgatar na nossa casa? É o princípio de que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você já deve ter ouvido isso em algum momento, com uma sandália havaiana em mãos, alguns com uma correia de um cinto, outros com uma vara de goiabeira, outros com uma mangueira. Eu não sei como você ouviu essa frase pela primeira vez, mas certamente ela gerou um marco emocional em você. Amém? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Irmão, quando o salmista está declarando que o socorro dele vem do Deus que fez os céus e a terra, ele está estabelecendo um princípio: quem fez tem governo e autoridade para liderar o que fez. Lembra daquela passagem que a Bíblia diz que se tivermos fé, daremos ordem aos montes, eles se lançarão no mar? Irmão, Deus fez os montes e Ele fez o mar. Então se Ele der uma ordem para os montes se lançarem no mar, assim será. Por quê? Porque foi Ele quem criou tudo que existe. Se Ele desse uma ordem para que as estrelas caíssem dos céus, as estrelas certamente cairiam do céu, porque foi Ele quem fez as estrelas e foi Ele quem pintou os céus. Se Ele desse uma ordem para o mar, assim seria. Se Ele desse uma ordem para qualquer coisa na criação, assim o seria. E assim foi com Jesus.
A gente vê Jesus falando com coisas e coisas se submetendo àquilo que Jesus falou. Irmão, guarda isso aqui. Tem muitas coisas que ainda não se submeteram à autoridade que em nome de Jesus você carrega, porque você tem falado com seus gigantes, mas não tem falado com os seus milagres. Tem gente falando com Golias, mas não tem falado com os milagres que vão vir depois que esse gigante cair. Tem pessoas falando com os problemas, mas não tem falado com os milagres que vão te acompanhar dia após dia. A gente vê Jesus falando com a tempestade. Ele fala com o vento, ele fala com o mar, e o vento e o mar lhe obedecem. Mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E aquilo que saiu da boca de Jesus gerou uma nova realidade depois que ele falou. A gente vê Jesus falando com plantas. Ele vai pegar um fruto de uma figueira que não tinha frutos, mas parecia ter, e ele fala: nunca mais se verá fruto em você. E aquela árvore então definhou. Deus usa uma palavra para submeter tudo que é natural ao seu poder sobrenatural. Então quando você abre a boca declarando ou profetizando algo debaixo do poder e da autoridade que existe no nome de Jesus, aquilo que é natural vai se submeter ao sobrenatural, porque você não é mais um homem comum, você não é mais um homem natural, você nasceu do Espírito e se tornou um homem espiritual. Então a palavra que sai da tua boca não é uma palavra de pedido, é uma palavra de governo. Você abre a tua boca e vai declarar que se abram as comportas dos céus, que se submetam à minha casa. Por onde eu passar, os inimigos de Deus virão contra mim por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão, serão reduzidos a nada, porque já foram colocados debaixo dos pés do meu Deus, e como estrados servem para que ele descanse. Os caminhos de Deus são melhores que os meus. Por mais que não existam portas ao longo do caminho, Deus vai abri-las. Por mais que não exista provisão, Deus vai enviá-la. Ele dá uma ordem, pão desce do céu. Ele dá uma ordem, o mar se abre para você passar. Irmão, guarda isso e recebe isso em nome de Jesus. Levante suas mãos o mais alto que você pode. Tudo que é natural se submete a um Deus sobrenatural. Os seus inimigos, os levantes, os problemas, os desafios, as batalhas emocionais, tudo isso se submete às mãos do poderoso eu sou. Ele diz: haja, e o que não existia passa a existir. Ele diz: abra, e a porta que não conseguia se abrir, abre e ninguém mais pode fechar. Ele diz que se feche, e as portas que se fecharam, ninguém mais pode abrir. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E um corpo que fedia algumas horas antes, agora está caminhando pelas ruas da cidade como testemunho vivo. Ele diz: vale de ossos secos, voltem a viver. E os vales de ossos secos se tornam um exército poderoso. Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: aquilo que até hoje te parava não te para mais. Todo deserto será testemunho, toda tempestade se tornará uma escola da fé. Tudo que eu criei se submete à minha ordem, porque eu sou o grande eu sou, diz o Senhor. Então que haja, eu declaro sobre você, que haja provisão sobrenatural, que haja óleo de alegria sobre a tua cabeça, que haja sobre você e sobre os teus filhos a proteção do Senhor, que haja direção em todo o tempo, que haja governo e autoridade para ligar e desligar, que haja gratidão quando você acessar uma nova estação, que haja lembrança de quem te tirou do deserto e te trouxe até os palácios onde você habita, que haja uma firme convicção, o teu coração, a tua mente, as suas emoções, os seus pensamentos cativos aos pensamentos de Deus. Tudo que é natural sendo submetido ao poder sobrenatural do Deus Criador. Aquilo que os nossos olhos naturais diziam não vai acontecer, pela fé o nosso espírito está declarando: já aconteceu. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Já somos mais de 15 mil famílias online, 17 nações conectadas. Será que alguém pode fazer barulho aqui nessa manhã? Você está comigo ainda? Diga amém. Jesus. Ainda bem que eu vim, Jesus. Está difícil para você respirar, imagina para mim que está falando. Mas vai dar certo, amém? O vento ouviu Jesus, o mar ouviu Jesus, as plantas ouviram Jesus, os mortos ouviram Jesus. Tudo que é natural e se coloca na tua jornada, entre você e a tua promessa, vai ouvir aquilo que Jesus está falando também. Tudo que é natural precisa ser subjugado por aquilo que é sobrenatural. A palavra de Deus diz que tudo que é corruptível será
revestido de incorruptibilidade, tudo aquilo que é mortal de imortalidade, tudo aquilo que é finito de infinidade, tudo aquilo que é escasso de superabundância, tudo aquilo que é morto de vida, tudo aquilo que é triste de alegria, porque o sobrenatural transforma realidades onde chega. Alguém comigo diga amém. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Irmão, tudo que Deus fez, Ele estabeleceu pela sua palavra, e Ele sustenta pelo poder da palavra também. Deus te deu uma família, um dia era uma promessa, hoje é uma realidade. Deus vai sustentar a tua família, porque aquilo que começa em Deus é o próprio Deus quem sustenta. Deus te deu um chamado, um dia Ele trouxe à existência aquilo que não existia. O teu chamado vai ser sustentado pelo Deus que te chamou também. Ele não abandona aqueles que Ele chamou no meio do caminho. Ele não abre mão daquilo que criou no meio da jornada. Aquilo que começou em Deus, permanece em Deus, termina em Deus. Aquilo que foi iniciado em Deus, é sustentado por Deus e aponta para Ele. Por isso o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tudo que é natural se submete ao poder do grande eu sou. Bill Johnson diz, eu amo essa citação, já falei sobre ela várias vezes. Bill Johnson diz que a dinâmica da fé é você se apossar da realidade do reino de Deus e colidir violentamente com as realidades naturais ao seu redor, porque um reino inferior não subexiste. Você pode levantar suas mãos e declarar comigo, diga: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No versículo 3 e 4 de Salmo 121 tem mais um princípio poderoso, e eu quero que você guarde isso, irmão. Deus está zelando por você. Fala para quem está do seu lado: Deus está zelando por você. Salmo 121, 3 e 4 diz assim: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Essa é uma garantia de que Deus está com você e guardando você em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Irmão, quando a nossa fé é superficial, a gente se torna binário. As coisas estão boas, Deus me ama, Deus está comigo. As coisas estão indo mal, Deus não me ama mais, Deus se esqueceu de mim. Mas não é assim que funciona. Deus, mesmo amando o seu único filho Jesus, teve prazer em moê-lo por conta dos pecados que ele levou sobre si. Deus, mesmo amando Davi, viu Davi sendo perseguido por aquele que ele mais amou. Deus, mesmo amando José, viu José sendo vendido pelos seus irmãos. Deus poderia ter poupado José da mão dos irmãos, mas não poupou. Deus poderia ter poupado Davi da mão do seu perseguidor, mas não poupou. Deus poderia ter poupado Daniel de ser lançado numa cova, mas não poupou. Então a gente aprende na história de Deus com a sua criação que o amor de Deus nem sempre vai se refletir em poupar você dos processos, mas Ele sempre vai te garantir que estará com você no meio deles. Existe um homem que fecha a boca dos leões em meio às nossas covas. Existe um homem que dança com a gente no fogo em meio às nossas fornalhas. Existe um homem que está com você nos desertos e meio às perseguições dos seus inimigos. Existe um homem que vai à frente para derrubar gigantes em meio aos seus desafios. Existe alguém que está com você dormindo no meio da tempestade, para que o mar se acalme e o vento se aquete quando você se levantar em ousadia. Então, no meio do teu deserto de segunda-feira, no meio da tua última crise ou da crise da semana que vem, você precisa lembrar que você não está sozinho. Ele guarda você. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre você. Ele não permitirá que você tropece, porque o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Aleluia, aleluia. Eu não sei se você lembra, irmão, de uma crônica que fala sobre pegadas na areia. Essa crônica eu li alguns anos atrás. Eu acho que eu não era nem convertido ainda, mas ela me marcou demais, porque a verdade que está nesse salmo é a essência dessa crônica. Essa crônica diz que um homem, um dia ele está enfrentando uma crise e ele começa a questionar a Deus por que Deus o abandonou. E ele faz uma oração sincera. Ele fala: Pai, quando eu estava bem, eu olhava para o lado e eu sempre via suas pegadas na areia. Quando as coisas iam bem, quando eu estava fluindo, quando eu estava
prosperando, quando as portas estavam abertas, eu sempre caminhava e eu via suas pegadas do meu lado. Mas agora, no meu pior momento, na minha maior crise, o Senhor me abandonou. Eu olho para o lado e eu só vejo as minhas pegadas na areia. E aí Deus então vira para esse homem e fala: filho, na verdade as pegadas que você está vendo na sua crise são as minhas, não as suas. Eu estou te carregando no colo no seu dia mal. Você não está sozinho. Eu não me esqueci de você. Eu não te deixarei, diz o Senhor, eu não te desampararei. Você pode declarar isso com autoridade. Diga: eu sei que eu não estou sozinho. Versículo 4, Salmo 121 diz assim: sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Por que Deus, Danilo, está sempre alerta? Por que Ele faz questão de nos prometer proteção? Irmão, olha para mim, vamos ser sinceros. Deus não precisaria fazer juramento a homens, muito menos prometer para aquilo que criou algo que Ele garantiu que faria. Deus poderia simplesmente dizer: olha, é possível que, ou é provável que, ou se eu quiser farei. Mas em vários momentos a palavra de Deus estabelece com a criação promessas. Deus prometeu algo para o seu povo, e a promessa de Deus é a nossa garantia de que aquilo que Ele disse que vai acontecer nos céus já aconteceu. E por que Deus promete algo? Porque Deus estabeleceu uma aliança. A garantia, irmão, que a gente tem de que as coisas vão terminar bem se continuarmos em Deus é que Deus fez uma aliança com o seu povo. Olha para mim. A certeza de que os seus filhos não serão pedra de tropeço, serão como flechas liberadas sobre as nações. A certeza de que a tua casa não vai à ruína, ela vai prosperar independente da crise. A certeza de que independente de estações ruins, as coisas vão terminar bem. Mesmo que o teu choro dure uma noite, certamente a alegria vai vir pela manhã. A certeza de que os seus inimigos, eles te cercam, mas Deus vai mandar cada um deles bater em retirada, e por 7 caminhos eles fugirão. A certeza de que mesmo que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 caiam à tua direita, você não vai ser atingido. Essas certezas existem porque Deus estabeleceu uma aliança. Fala comigo: Deus é um Deus de aliança. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez aliança com alguns homens ao longo da história. Mas Jesus manifestou uma aliança superior. A aliança que Deus fez com você a partir de Jesus é uma aliança superior à aliança que Deus fez com Moisés ou com Davi, por exemplo. Estamos debaixo de uma aliança superior, e é essa aliança que nos garante a vitória. Irmão, Davi entendeu o princípio da aliança de tal forma que ele enfrenta um gigante que era muito maior do que ele, sem ter dúvida de que o gigante cairia ao chão. A Bíblia diz que quando Davi vai enfrentar esse gigante, ele diz: quem é esse incircunciso filisteu que vem afrontar o Deus dos exércitos? Você está comigo? Quem é esse incircunciso? A circuncisão naquela época era uma marca da aliança de Deus com o seu povo. Então quando Davi olha aquele homem, os homens veem alguém grande, alguém forte, alguém poderoso, alguém assustador. Davi olha para ele e ele fala: ele não tem aliança com Deus. Irmão, para um homem de Deus, o ponto fraco dos seus inimigos tem que ser a ausência da aliança de Deus. Deus não fez uma aliança com câncer, mas Ele fez uma aliança com você. Deus não fez uma aliança com gigantes, mas Deus fez uma aliança com você. Deus não fez uma aliança com a morte, mas Deus fez uma aliança com você. Alguém comigo aqui? Deus não fez uma aliança com a miséria, nem com a fome, nem com a escassez, mas Deus fez uma aliança com você. Deus não fez uma aliança com seus inimigos, com aqueles que te cercam. Deus não fez uma aliança com os escarnecedores, com os ímpios, com os pecadores, mas Ele fez uma aliança com você. Então quando o dia mal vier, ao invés de olhar para o tamanho dos gigantes, lembra que eles não têm uma aliança de Deus, mas você carrega uma aliança dele. A certeza de que eu não vou ficar no meio do caminho, Deus não vai me abandonar, eu não vou sucumbir, as coisas vão terminar melhor do que como começaram. A certeza de que certamente a alegria vem pela manhã, é porque Deus não fez uma aliança com aqueles que têm se levantado contra mim, mas Deus fez uma aliança comigo. É por isso que o Coliseu não parou a igreja, é por isso que Nero não parou a igreja, é por isso que a perseguição não parou a igreja, é por isso que governantes não pararam a igreja, é por
por isso que o comunismo, a política não parou a igreja. É por isso que homens virão e passarão, ministérios eles começarão e alguns até cessarão, mas o evangelho e a igreja de Jesus continua gloriosa, poderosa, vivendo milagres, avançando, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que eu sei, irmão, que o meu amanhã vai ser melhor que hoje? Porque Deus fez uma aliança comigo. Levante suas mãos, Felipe, vamos cantar isso aqui. Seu amanhã será melhor que hoje. Levante suas mãos, feche seus olhos, declare com autoridade. Diga: eu sei que Deus fez uma aliança comigo. Diga: e eu creio que o meu amanhã será melhor que hoje. Salmo 121, versículo 5 diz assim: o Senhor é o seu protetor, e como sombra que o protege, Ele está à sua direita. 6 pessoas pegaram isso, eu vou falar isso de novo. O Senhor é o seu protetor, e como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Igreja, olha para mim. Toda sombra é gerada a partir de uma luz que incide em algo. Mas a sombra sempre vai ter uma limitação. Você consegue ver a minha sombra se o sol estiver batendo em mim a alguns metros talvez, mas você não consegue ver a minha sombra a alguns quilômetros. Faz sentido, sim ou não? Porque existe um princípio básico sobre toda a sombra. A sombra fala a respeito de algo que está projetado próximo de você. Quando a palavra de Deus diz que como uma sombra que o protege, a palavra está dizendo que aonde você colocar os teus pés, o Senhor estará próximo de você. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Ele guarda a tua casa, os teus passos, a tua jornada. Ele guarda o teu coração, os teus planos, a tua mente. Ele guarda a tua jornada de fé. Ele guarda você. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que o Senhor está próximo. Quando a palavra de Deus diz que o reino de Deus está próximo, fala não só de um tempo vindouro, fala não só de um Kairos ou de um Cronos, mas fala a respeito de uma proximidade do reino de Deus me cercando. Ele cerca você, Ele guarda você. Ele sabe quando você se levanta e quando você se deita. Ele sabe as palavras que vão ser geradas na tua boca antes que elas sejam pensadas por você. Ele te conhecia quando você era informe no ventre da tua mãe. Ele te conhecia quando o ventre da tua mãe ainda não tinha sido tecido por Ele. Ele já te nomeava antes dos seus pais serem nomeados pelos seus avós. Ele já conhecia você antes da eternidade futura se estabelecer. Ele já era e Ele já te chamava pelo nome. Ele está guardando você no teu dia mau. Ele está cercando você no teu dia bom. Ele está com você no meio de uma reunião, de uma crise, de um parto, de um luto, de um enterro, de um momento difícil, de crise. Ele está quando as portas se abriram. Ele estava quando algumas se fecharam também. Ele estava quando homens falaram bem de você. Ele estava lá quando homens falaram mal também. Deus está cercando a sua igreja como uma galinha guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas, protegidos para que mal nenhum te pare, te paralise, te fira. Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus, diga amém. Aleluia. Fala comigo. A sombra é projetada sobre algo que está próximo. Diga: Deus está perto de mim, Ele está dentro de mim e ao meu redor também. Mas tem algo aqui interessante. A Bíblia fala que o Senhor está nos guardando como uma sombra. A palavra também diz que Ele nos protege e está à nossa direita. Sabe, biblicamente, o lado direito simboliza glória, honra, poder, a autoridade. Todas as vezes que a Bíblia quer falar sobre glória, honra, poder e autoridade, a Bíblia aponta para a direita. Olha o que a palavra de Deus diz, Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Salmos 18:35. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a vergonha e a afronta, e assentou-se à
à direita do trono de Deus, à destra do trono de Deus. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra poderosa. Alguém pode levantar as mãos em nome de Jesus? Diga: eu creio que o Senhor está ao meu lado. Diga aí a sua mão direita, diga: vai me sustentar e me proteger na presença dos meus inimigos. Diga: eles virão contra mim por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Diga: eles têm projetos, estratégias, mas os planos de Deus se cumprirão sobre mim. Diga: eles são maus, poderosos. Diga: mas maior é o que está em mim do que tudo que se levanta ao meu redor. Diga: eles me odeiam, odeiam a minha família, odeiam as minhas promessas, mas o Deus que me amou primeiro vai cumprir cada uma delas em seu tempo, em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Salmo 121, versículo 6, vamos correr, a Bíblia diz assim: de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. A Bíblia está dizendo que Deus vai te proteger dos desafios do dia, mas Deus também vai te proteger das ameaças da noite. A Bíblia fala sobre dia e noite de formas diferentes, e se não fosse diferente, Deus não teria estabelecido astros diferentes para governar cada uma dessas estações. Deus estabelece o sol para que ele marque um tempo, e Deus estabelece a lua e as estrelas para que elas marquem um novo tempo também. Então ele estabelece a noite como um período de descanso, e ele estabelece a alvorada, o nascer do sol, e o dia como um período de trabalho, de construção, de edificação. Então ao longo do teu dia você vai enfrentar gigantes visíveis. Eles se apresentam, eles são gigantes talvez no teu trabalho, na tua família. Você vai enfrentá-los enquanto trabalha, enquanto constrói, enquanto edifica. Mas à noite, quando você repousa, existem ameaças noturnas, existem setas que voam de dia, existem dados inflamados que tentam nos pegar à noite também, existem homens maus, homens sanguinários. Mas a palavra de Deus nos diz que se não fosse ele guardando a cidade, em vão vigiaria o sentinela. Ele não se cansa, ele não dorme, ele não fica exausto. De dia e de noite Deus está aguardando você. Os desafios da tua semana e do teu trabalho, as ameaças que se levantam quando você dorme. A palavra de Deus diz que aqueles a quem ele ama, ele dá enquanto dormem. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém aqui. Eu profetizo em nome de Jesus que enquanto o inferno trabalha à noite, no período em que você descansa, Deus não só vai te proteger, como também vai te abençoar. A palavra de Deus diz que aqueles a quem ele ama, ele dá enquanto dorme. Enquanto você dorme, Deus está movendo pessoas, Deus está mudando o fluir de rios, Deus está te dando sonhos proféticos, Deus vai te dar direções, Deus vai te dar ideias do céu, sonhos de Deus. Deus vai guardar você, mas no dia, quando o sol nascer e novos desafios surgirem, você vai enfrentar e pisar em serpentes e escorpiões. Você vai ser bem sucedido, você vai crescer e você não vai recuar, se você fizer do Senhor a tua confiança. Como diz o Salmo 128, se você temer ao Senhor em todos os teus caminhos, você será feliz e próspero em tudo que você fizer. Terá sua mulher assentada à tua mesa e os teus filhos ao redor dela como brotos de oliveira. Mesmo no tempo da seca, em meio a tempos de crise e escassez, você dará o fruto certo no tempo certo. A bondade e a misericórdia de Deus te cercarão. Deus vai guardar você, os teus filhos e tudo que carrega o teu nome. Se você fizer do Senhor a tua confiança, a tua justiça, nenhum mal te sucederá, praga alguma te alcançará. Ele te guiará mansamente em águas tranquilas, ele te fará descansar em pastos verdejantes. Mesmo que você ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum você temerá, porque o Senhor está com você. De dia você verá livramentos, os seus inimigos baterão em retirada. De noite você verá a bondade do Senhor provendo enquanto você descansa. Eu declaro em nome de Jesus, levante suas mãos, receba isso. De dia o sol não te ferirá e nem a lua de noite. Alguém crê nisso? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar.
O salmista faz uma referência a um cuidado de Deus que acontece no meio do deserto. A Bíblia diz que o povo está em travessia, eles saem de um cativeiro no Egito e eles estão indo em direção a uma terra prometida. Só que no deserto, se você acha que aqui está calor, eu quero que você imagine o sol escaldante de um deserto sem sombra. A Bíblia diz que enquanto o povo caminhava no deserto, olha para mim, irmão, não se distrai. Enquanto o povo caminhava no deserto, a glória de Deus se manifestava como uma nuvem de dia. E quando o frio congelante se estabelecia à noite, a glória de Deus se revelava com uma coluna de fogo para aquecê-los. O que a palavra de Deus está ensinando para a gente é que Deus manifesta aquilo que você precisa na estação que você precisa. É por isso que o entendimento de que Deus se atrasou é um entendimento que não faz sentido, porque no tempo frio Ele é calor, mas no tempo quente Ele é refrigério. Quando inimigos te cercam, Ele é livramento, mas quando você precisa enfrentá-los, Ele é o teu escudo, mas também é a tua espada. Quando alguns estão falando mal de você, Ele vai defender você, mas tem momentos que você vai precisar abrir a tua boca e Ele vai te dar as palavras que você vai falar. Tem momentos de se calar e tem momentos de falar, tem momentos de construir, tem momentos de usufruir do que se construiu, tem momentos de abraçar e tem momentos de manter distância, tem momentos de plantar, mas também tem momentos de colher. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado por Deus para cada propósito debaixo dos céus. E eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus se revelará sobre você e sobre os seus do jeito certo, segundo a necessidade que você tem, na estação em que você está. Deus não se atrasa, Ele não vai chegar antes ou depois, Ele não vai antecipar estações para que você receba algo que você quer no tempo em que você não estava pronto para receber, mas Ele também não vai chegar depois de uma estação para dar para você o que você precisava numa estação que não existe mais. Deus acrescentará no tempo certo, o fruto certo. Deus te dará a palavra certa na hora certa. Deus te dará os escudos e a armadura certa para as batalhas específicas. E quando o novo tempo chegar, o novo de Deus vai chegar também. E quando novos gigantes se levantarem, novas estratégias o Senhor vai te dar também. E quando novos inimigos se levantarem, novos livramentos você vai viver também. E quando novas crises chegarem, novos rios de Deus você vai beber também. E quanto mais o inferno se levantar, mais você vai ver a mão de Deus te guiando, te guardando, te protegendo. De dia o sol não vai te ferir e à noite a lua também não. Levante suas mãos, declare o nome de Jesus, diga: eu creio na proteção de Deus, na provisão de Deus e no cuidado de Deus, em tempo e fora de tempo. Diga: tudo que eu preciso, em todo tempo, o Senhor vai prover, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, celebra Jesus no teu lugar. Dá um brado de liberdade no teu lugar. Alguém aqui nessa manhã. Estou finalizando, irmão, eu só tenho mais um versículo. Alguém recebeu algo de Deus aqui nessa manhã? O Senhor te protegerá de todo mal, versículo 7. O Senhor protegerá a sua vida. Deixa eu profetizar sobre alguém. O Senhor te protegerá de todo mal. O Senhor protegerá a sua vida. Irmãos, tem algo que a gente aprende, não só na Bíblia, mas na nossa jornada de fé, é que o dia mau existe. O dia mau chegou para Davi, o dia mau chegou para José, o dia mau chegou para Abraão, o dia mau chegou para Moisés, o dia mau chegou para Pedro, o dia mau chegou para Jesus, o dia mau chegou para André, o dia mau certamente já chegou para você, e alguns dias maus chegarão também. Mas a despeito do mal do dia, existe uma palavra para você. Quando os desertos te envolverem ou quando tempestades chegarem, existe um Deus que chegou primeiro e Ele já está em cada estação que você entrar. Então quando você perceber, uau, eu entrei num dia mau, lembra, Deus já entrou nesse tempo primeiro. É Ele quem vai te livrar de lá, é Ele quem vai te sustentar e vai te manter de pé com a tua mão direita poderosa. Deus vai livrar você no meio do seu dia mau. Alguém crê nisso? Diga amém. Então feche teus olhos, levante suas mãos, deixa eu profetizar a palavra sobre você. Salmos 18:16 diz assim: das alturas estendeu a mão e me segurou, e tirou-me de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso
poderoso e dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor me deu total amparo. Ele me deu libertação e livrou-me porque me quer bem. Deuteronômio 28:6 diz: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão contra vocês por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? No Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e eu me pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite, porque o Senhor o protegerá de todo mal. Ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Se você crê nisso, irmão, libere o seu som. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.